Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, estamos no penúltimo capítulo do livro de Romanos, capítulo 15. Esse capítulo tem como título, a imitação a Cristo, a simpatia e o altruísmo. Diz o texto sagrado: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente, e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo, então, preocupado em cumprir a missão que Jesus havia dado para ele, E aí ele conta quais são os planos dele a partir do versículo 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha,
pois espero que de passagem estarei convosco, e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhe consignado esse fruto, passando por vós irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Então, está diante de nós o capítulo 15 de Romanos, né? Texto sagrado de Romanos, Paulo nos ensinando a glorificar a Deus, né? Como glorificar a Deus manifestando o serviço cristão. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que não se pode consagrar a vida sem o serviço cristão. As duas coisas estão juntas. Se você quer ser consagrado, você precisa aprender a servir. Não dá para ter uma vida consagrada sem servir a igreja. Precisa servir. Servir a igreja significa servir os irmãos à sua volta, as pessoas à sua volta. Tanto faz cristão ou não. Mas a consagração está imbuída em servir, no serviço. Consagrar e serviço andam juntas. Todos nós que amamos a Deus devemos servi-lo. Temos a obrigação de levar nos ombros os fracos na fé. Temos a obrigação de edificar aqueles que estão conosco na caminhada, com palavras, mas também com atitudes de amor. E isso é imitar a Cristo em todas as suas obras, né? Porque Cristo, por onde ele andava, ele praticava a tríade divina, né? E qual é a tríade divina que a gente vê na vida de Cristo? Por onde Cristo chegava, onde ele chegava, ele libertava o oprimido, ele curava o enfermo e ele alimentava o faminto. Essa é a tríade divina que nós temos que exercitar. Onde nós chegarmos, nós precisamos libertar o oprimido, curar o enfermo e alimentar o faminto. Alimentar tanto no sentido espiritual, quanto no sentido emocional e quanto no sentido de enfiar muitas vezes a mão no bolso e dar a comida, né? Isso precisa fazer parte da nossa vida, da vida do cristão, né? Eu me lembro que a Igreja Quadrangular, ela trouxe isso para ela, né? A Igreja Quadrangular, ela existe para curar os enfermos, né? Para exercitar os dons do Espírito. Então, eles pegaram a tríade divina e trouxeram para a missão e visão da igreja, né? Na morte e na ressurreição de Jesus, Cristo abriu essa porta de abençoar. Essa porta foi aberta para que nós possamos imitá-lo e abençoar também. É nosso privilégio imitar a Cristo. Isso é viver uma vida vibrante no poder do Espírito Santo, né? Não dá, gente, não dá para viver uma vida de imitação de Cristo apenas na contemplação. Não existe isso, gente. Não existe isso. Não existe viver uma vida vibrante só na contemplação, tá?
precisa haver consagração, contemplação, mas precisa haver serviço, amar e servir o Senhor de todo o coração. E serviço é isso, é atender a necessidade das pessoas à nossa volta, sejam elas cristãos ou não. Seja ela gentil, judeu, grego, pobre, rico, há uma necessidade, você tem Cristo no coração, você precisa atender. Agora, nossos irmãos do Rio Grande do Sul, as pessoas do Rio Grande do Sul precisam da nossa ajuda. Então, você já pensou na sua oferta? Você já decidiu o que você vai fazer? Como você pode ajudar, além de orar? Porque orar é o nosso dever diário, de orar por aquele povo, por aquela tragédia, aquelas crianças que estão passando necessidade, que estão sofrendo, né? Então, orar é a nossa primeira obrigação, mas também é nossa obrigação fazer o que os irmãos aqui da Macedônia e da Acaia fizeram, levantaram ofertas para abençoar os pobres de Jerusalém. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe a compreender e a praticar esta palavra no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, Deus, nesse dia, te agradecer, Pai, por esta palavra, como o apóstolo Paulo mesmo disse aqui, ele estava falando para trazer à memória aqueles que o ouviam, para onde a carta chegou. Ele queria trazer à memória os fundamentos de Cristo, o princípio de Cristo. Ah, Deus de poder, nós precisamos disso, de viver, Pai, esses princípios da Tua palavra. Precisamos mesmo, Pai, suportar aqueles que são fracos na fé. Precisamos edificar aqueles que precisam ser edificados, Pai. Precisamos, Senhor Deus, agradar ao Senhor de todo o nosso coração, praticando, Pai, a Tua palavra no nosso dia a dia, não só falando, não só orando, mas também praticando a Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Pai querido, a sermos pacientes, a sermos consoladores. Nos ajuda, Pai querido, a acolher uns aos outros. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos ministros da Tua palavra em todos os sentidos, Pai, no nosso dia. Nos abençoa, Deus. Ah, Paizinho querido, Tu que és o Deus da esperança, encha o nosso coração de alegria, de paz, encha o nosso entendimento com crer, ó Pai, que possamos compreender, que possamos ser ricos de esperança no poder do Espírito Santo em todos os sentidos de nossa vida, Pai. Nos ajuda, Deus. Pai querido, eu quero orar a Ti, ó Deus, pelos enfermos. Eu coloco diante do Senhor, ó Deus, a vida da Tatiana. Pai querido, repreende toda a enfermidade ali, Deus, toda a enfermidade, toda a dengue, toda a mazela da dengue. Deus de poder, a recuperação da Brunella, nós Te agradecemos porque ela já está em casa. A vida da Alessandra, nós Te agradecemos, Pai. Pai, oramos a Ti, ó Deus, por todos aqueles, ó Pai querido, que à nossa volta, os de perto e os de longe, Pai querido, estão enfermos. Nós pedimos uma bênção toda especial, Pai. Oramos pela vida do pastor Marcos, suas necessidades, Pai, que o Senhor tenha misericórdia da vida dele. Oramos pela minha sobrinha Carla Fabiana, Deus, que o Senhor tenha misericórdia da vida dela, alcançando ela, Pai, com salvação, libertação, cura que vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti, ó Deus, os meus amigos de perto nesse dia. Quero colocar diante do Senhor a vida da Nara, seus netos, Pai, seus filhos, ó Deus, o Everton, a Tainara, que haja salvação com a abundância na vida da Nara, Pai, que haja compreensão da Tua palavra, que a Tua filha possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, esconde a Nara atrás da Tua cruz, Pai, guarda a Tua filha de todo mal, de todo mal. Deus de poder, que a Tua filha possa prosperar, ó Pai.
Pai de poder, eu oro pela vida da Sandra, Deus, oro por seus filhos. Paizinho querido, abençoa a vida da Sofia e do Lucas, que eles possam conhecer o Senhor, que eles possam, Pai querido, se converter, ó Pai, que o Teu Espírito Santo os convença, Pai, Deus, do pecado, da justiça, do juízo, Pai. Eu oro pela Sandra, eu oro pelo seu emocional, eu oro pelo seu espiritual. Paizinho querido, que a Sandra possa discernir luz e trevas, discernir luz e trevas. Pai, tua filha está sozinha, Pai, que ela seja encontrada por um homem de Deus, Pai. Deus de poder, não é da tua vontade que ninguém fique só. Paizinho querido, e nós te pedimos essa bênção, a bênção, Pai querido, de um companheiro para Sandra, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Janaína, Deus, eu coloco a vida dela nas Tuas mãos. Oro pelas suas filhas, a Vitória e Cecília, sua casa, sua parentela. Deus, os sonhos da Janaína, Pai, tudo aquilo que ela tem apresentado diante do Senhor. Pai querido, cura todo o seu emocional, cura sua vida por completo, Deus. Dá alegria do Senhor para tua filha, Pai. Eu coloco a vida da Janaína nas tuas mãos, Pai. Eu oro pela Margarita no dia de hoje, Pai. Deus querido, tuas filhas que têm separado um tempo para estudar a tua palavra, para colocar as suas vidas diante do Senhor, ó Pai. Esse grupo, Pai, que tem separado o tempo de aprender do Senhor, ó Pai. Deus de poder, toma a vida da Margarita nas tuas mãos, sua casa, sua família. Pai querido, que haja alegria do Senhor na vida da Margarita, que haja alegria do Senhor, que haja cura para toda a enfermidade alojada no corpo da Margarita, Pai, que haja entendimento, discernimento, Pai, que as tuas filhas possam discernir luz e trevas, Pai. Deus, nós oramos, Pai, pelos amigos de longe, a vida da Marlúcia, a vida do Zé, Paizinho querido, a vida de Milena, Pai, que Milena seja encontrada por um homem de Deus. Paizinho querido, abençoa a vida de Milena, Pai, ajuda a tua filha. Deus, enche o coração da Milena da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia, Pai. Cuida-lhe do Diego, Pai. Cuida do Diego, seus filhos, Pai querido, abençoa aquela família ali, Deus. Eu oro pela Angelita, pelo Regi, eu oro, Deus, pela Edith, pelo Bruno, meus amigos queridos, Pai. Que a tua boa mão esteja sendo derramada sobre a vida deles. Eu oro pela vida do meu pai. Deus, dá alegria para o meu pai, a alegria do Senhor na vida dele, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelos a nossa equipe do projeto hoje. Que toda a equipe, Pai, ela seja inspirada pelo Senhor, para produzir, ó Deus, os frutos do Senhor na vida das crianças. Que cada criança que chegar no projeto seja acolhida, tenha acolhimento. Pai, em nome de Jesus, toma toda a equipe. Eu oro pela Vitória, filha da Rosane, enferma. Que o Senhor esteja ali, Deus querido, também, cuidando da Rosane, do seu emocional, da sua casa, da sua família. Pai de poder e de glória, oro pela Deise, peço a tua bênção sobre a vida da Deise. Eu oro, Deus, eu oro por esta equipe, Pai, que tem trabalhado, Deus. Eu oro pela vida da Horacilda, dá saúde para Horacilda, Pai. Eu oro pelo Ingo, Pai querido, dá alegria do Senhor na vida dele, Pai. Eu oro pela Cristiana, eu oro pela Michele, Pai querido. Nós te pedimos a bênção da salvação sobre a vida da Michele, Pai, que ela compreenda, que ela discirna, que ela possa ser, ó Deus querido, alcançada no seu interior, na sua alma, Pai, que ela se converta ao Deus vivo e verdadeiro, que ela aprenda, Pai querido, a respeito da tua palavra, Pai, com graça. Pai de amor, que o teu Santo Espírito possa libertar, ó Deus, libertá-la totalmente de toda crença, Pai, de toda mentira de Satanás na mente dela. Pai, esconde essa tua filha diante do teu altar. Nós te pedimos a libertação completa da Michele, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai de amor, nós te pedimos, faz esta obra de salvação, de libertação sobre a vida dela, em nome de Jesus, Pai.
Deus de poder, entra com providência, Pai. Entra com providência de salvação nas crianças do projeto, nas famílias do projeto. Nós te pedimos, Pai, que toda pessoa que chegar possa conhecer o Deus vivo e verdadeiro, Pai. Pedimos a proteção do Senhor, a proteção, acampa teus anjos, guerreiros ministradores nos 4 cantos daquele lugar, que aquele lugar seja protegido pelo Senhor, protegido com espada flamejante, anjos guerreiros do Senhor, ó Pai, que o inimigo não alcance, não encontre, Pai, que as crianças sejam escondidas atrás da cruz do Senhor, que ali, ó Pai, que ali não haja lugar, ó Deus, não haja lugar para nenhum inimigo da cruz de Cristo, Pai. Nós oramos e pedimos a tua bênção, teu cuidado, tua proteção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.